Aula 116. Substantivo. Flexão de gênero. Eu tomei como abertura um trecho do sermão de Santo Antônio aos Peixes, proferido em 1654, dia 13 de junho, no dia de Santo Antônio. O Padre Vieira está imitando o Santo Antônio, santo medieval, que na cidade de Rimini, na Itália, hoje Rimini, proferiu então, Santo Antônio aos Peixes também, um sermão endereçado aos peixes. Olha que beleza de trecho que eu escolhi para a abertura. Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros, muito maior é o açougue de cá. Muito mais se come os brancos. Vede vós todo aquele bulir, vede todo aquele andar, vedes aqueles concorrer à praça e cruzar as ruas, vede aqueles subir e descer as calçadas, vede aqueles entrar e sair sem quietação nem sossego, pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer e como se hão de comer. Morreu algum deles, vereis logo tanto sobre o miserável despedaçá-lo e comê-lo. Comem-no os herdeiros, comem-no os testamenteiros, comem-no os legatários, comem-no os credores, comem-no os oficiais dos órfãos e os dos defuntos e ausentes, comem-no o médico que o curou ou ajudou a morrer, come o sangrador que lhe tirou sangue, come-o a mesma mulher que de má vontade lhe dá para a mortalha o lençol mais velho da casa, come-o o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos, e o que cantando o levam a enterrar, enfim, ainda o pobre defunto não comeu a terra e já o tem comido toda a terra. Já se os homens se comerem somente depois dos mortos, parece que era menos horror e menos matéria de sentimento. Mas para que conheçais, aqui chega a vossa crueldade, considerai peixes, que também os homens se comem vivos, como vós. Vede um homem desses que andam perseguidos de pleitos ou acusados de crime, e olhai quantos ou estão comendo. Come-o o meirinho, come o carcereiro, come o escrivão, come o solicitador, come o advogado, come-o o inquiridor, come-o a testemunha, come-o o julgador, e ainda não está sentenciado e já está comido. São piores os homens que os corvos. O triste que foi a forca, não o comem os corvos, senão depois de executado e morto. E o que anda em juízo, ainda não está executado, nem sentenciado, e já está comido. Flexão do substantivo. Flexão de gênero. A língua portuguesa conhece o gênero masculino e o feminino. Lá longe, no latim, havia também o gênero, além do masculino e feminino, os neutros. É evidente que o gênero masculino está ligado ao sexo. Então, os animais e os homens do gênero masculino são aqueles do sexo masculino. E assim, os animais
do sexo feminino são do gênero feminino. Simples. Paulatinamente, a língua foi abandonando o gênero neutro. Mesmo ainda no latim, já havia um abandono do gênero neutro. As árvores, por darem frutos, eram do gênero feminino. Os seus frutos, de preferência, gênero masculino. O arroz, o feijão, o tomate, o abacaxi. Essa era a ideia inicial. Depois, quando o português se afirmou como uma língua distinta do latim, nós abandonamos o gênero neutro e a língua portuguesa conhece o gênero masculino e o gênero feminino. Formação do gênero feminino. Eu estou consultando uma outra gramática de minha autoria, Estudos de Língua Portuguesa, dedicada ao curso superior. E eu digo, formação do feminino. Primeiro caso, o feminino, ele pode ser formado por uma palavra diferente. A língua portuguesa é muito fértil nesses exemplos. Outra palavra indica o feminino, que não a palavra masculina. Só alguns. Bispo, episcopisa. Burro, besta. Compadre, comadre. Frade, freira, frei, soror. Genro, nora, padre, madre. Zangão, abelha. Primeiro caso. Segundo caso, com palavras com desinências diferentes. Agora é a desinência que altera o gênero do substantivo. Então veremos. Monge, monja. No caso, apenas acrescentando a vogal A, como deputado e deputada, ou governador e governadora, ou sultão e sultana, ou valentão e valentona, pavão, pavoa, profeta, profetiza, sacerdote, sacerdotisa, barão, baronesa e duque, duquesa. Então, de duas maneiras se fazem os gêneros masculinos e feminino. A primeira, com outra palavra, homem e mulher. E a segunda, acrescentando apenas uma terminação que indica o feminino, sacerdote, sacerdotisa. Existe agora um capítulo que eu quero chamar a atenção de vocês, que é substantivos uniformes. São eles os epicenos, os substantivos comuns de dois e os substantivos sobrecomum. O que é um substantivo epiceno? Olha, substantivo epiceno é dirigido aos animais. Mais de 90% dos animais não conhece a variação de gênero. Não conhece porque o homem só reconhece o gênero de preferência ao animal que tem um valor econômico, um valor sentimental, um valor profissional. Lógico que a vaca e o boi têm um valor expressivo para o negociante. E por isso várias nomeações, o bezerro, o novilho, o malhado, o chifrudo, várias nomeações. Há quem diga que na língua árabe existe mais de centenas de palavras para designar camelo, simplesmente camelo, porque tem um interesse muito grande. Piolho, pouco importa para o homem. Então, o piolho, ponto final,
e eu fico com o masculino e não quero conhecer o feminino. E também a barata, pouco me importa. É a barata, fica com o feminino e não quero saber o masculino. Mas se houver interesse em saber, a língua deu interesse. A língua não, o povo fala assim, e a língua registrou. Como? Colocando depois do substantivo o adjetivo fêmea ou macho. Então, a barata fêmea, barata macho. Piolho fêmea, piolho macho. Águia fêmea, águia macho. Rã fêmea e rã macho. E daí a baleia, e a lebre, e a minhoca, e o tamanduá, e o tatu, pouco importa. Ele é ou masculino, já vem com o artigo ou antes, ou é feminino, ou roxinol. E se houver um interesse muito grande, econômico, ou afetivo, ou de curiosidade, eu digo roxinol fêmea e roxinol macho. Esses substantivos são chamados epicenos. 2. Uniformes, ainda uniformes, substantivos uniformes, uma só forma, chamado comum de dois. Ou no plural, comuns de dois. Comum de dois o quê? Gênero. O substantivo não varia ao designar o masculino ou o feminino. Apenas o artigo é variável. Vamos dar um exemplo. Primeiro exemplo, senhores, o aborígene. A aborígene. O acrobata. A acrobata. O agiota, feminino. A agiota, só varia o artigo. E daí temos o alpinista, o amante, o artista, o camarada, o colegial, o conferencista, o escolar, o espiã, o espírita, o herege, o homicida, o hipócrita. E a mulher? A hipócrita. O indígena, o monarca, o musicista, o ouvinte, o pajem, o patriota, o pedinte, o pianista, o pirata, o protestante. E a mulher? A protestante. O telefonista. E a mulher? A telefonista. No Brasil, no governo Dilma, tivemos uma discussão sobre a palavra presidente. Os jornais comentavam, havia crônica, havia comentário em jornais, na internet, jornalistas famosos discutiam se é, afinal de contas, o presidente e a presidente e não a presidenta. Ou seja, se o feminino se fazia por um acréscimo de terminação ou era meramente um comum de dois gêneros, o e a. De início, eu digo o seguinte: essas palavras terminadas em ente, geralmente são substantivos sobrecomum. É a tradição da língua. Todos eles. Eu vou ler alguns para vocês. O agente, feminino, a agente. O atendente. O crente, feminino, a crente. O doente, a doente. O estudante, a estudante. O gerente, o nubente, o regente, o servente, o vidente, a vidente. Então, o presidente, a presidente. Contudo, a senhora presidente resolveu chamar-se presidenta, solicitando para o ministério a chamar-se de presidenta. Tem uma explicação lógica. Tem uma explicação lógica. Sabemos o que ela deseja com isso.
As mulheres ganharam gradativamente valor na sociedade. A partir do século XX, a mulher já é eleita, já vota. Começa na Inglaterra, no Brasil, em 1934, a mulher é eleita deputada federal. Ela vota nas eleições. Gradativamente ela vai abandonando a atividade doméstica e é um braço, uma força para o trabalho. Ela sai de sua casa e vai em busca do trabalho. Ela ganha gradativamente uma posição social. É lógico que o governo sabe que há ainda uma discrepância entre os valores do homem numa empresa e os valores da mulher numa empresa. Dizem aí os jornais que a mulher ganha 33% a menos do que o homem. Primeiro. Segundo, todos os dicionários, todos, a partir do século XX, coloca a presidenta como feminino de presidente. Coloca, porque afinal de contas, a mulher é presidente da associação, é presidente do clube, é presidente da Câmara de Vereadores, ela começa no cenário a tomar atitudes políticas, sociais, econômicas. O que quis a senhora presidente? Ela quis, com esse termo, presidenta da República, valorizar a mulher, buscar a igualdade entre homens e mulheres, demonstrar que todos somos iguais e todos nascemos iguais, homem ou mulher. Em resumo, a uma mulher que ocupe uma posição de destaque numa sociedade como presidente, e estou chamando agora também ou presidenta, ambas as formas são absolutamente corretas. Presidente, a senhora presidente, a presidente da Câmara Municipal e a senhora presidenta da Câmara Municipal. Mesmo porque os dicionários, desde 1927, registra presidenta como feminino de presidente. Estou com o dicionário de 1927 às mãos. Dicionário prático e ilustrado, de Jaime de Siquier. Substantivo sobrecomum. O epiceno são os animais que recebem macho e fêmea para designar o masculino e feminino. O comum de dois é aquele que só varia o artigo para designar o masculino ou o feminino, o gerente, a gerente. E agora, os sobrecomuns, ou seja, comuníssimos, mais do que comum, porque nem o artigo varia para designar o masculino ou o feminino. O artigo é o mesmo. Então, ouça alguns exemplos que eu estou tirando do meu livro, de minha autoria. O algoz. A mulher é o algoz. O animal. O apóstolo. O cadáver. O carrasco. O cônjuge. Não existe a cônjuge. O cônjuge para o masculino e para o feminino. A criança, a criatura, o defunto, o esqueleto, o indivíduo, o médium. E a mulher? O médium. O membro da associação. E a mulher? O membro da associação. O moleque, o monstro, a pessoa. E a mulher? A pessoa. E o homem? A pessoa. Substantivos sobrecomuns. Sobrecomuns. Nem o artigo varia para designar o masculino e o feminino. E, por último, mudança de significado com a mudança de gênero.
Existem alguns substantivos que eu mudando o gênero, eu mudo o significado. Vou dar um exemplo simples. Ninguém conhece o cabeça do movimento. Se eu digo a cabeça, eu mudo o significado. A formação desta particularidade advém da figura de linguagem chamada silepse. Quando eu digo o caixa do banco, esse o, ao invés de concordar com caixa, concorda com a palavra que exerce aquela profissão. Então, o caixa bancário. Esses substantivos mudam o significado com a mudança de gênero. Temos um aluno aqui comigo que foi bem na prova anterior. Vamos ver se ele foi bem, vai ficar nesta exposição um pouquinho melhor que a vez passada. Que a vez passada ele não soube qual era o coletivo de borboleta. É Panapaná. Panapaná, estudou. Tudo bem. Então observe a relação. O língua é intérprete. E o que é a língua? É o órgão da boca, da cavidade bucal. O corneta é o corneteiro. E a corneta? É um instrumento. O caixa é a pessoa cuja ocupação é receber ou pagar. E a caixa? Essa eu já sei, o estojo ou receptáculo. O razão é um livro mercantil. E a razão? É uma faculdade intelectual. O guarda é o policial. E a guarda? Corporação. O capital é dinheiro. E a capital? Cidade que é sede do governo. O cisma é separação. E a cisma? Estou em dúvida. O vogal é representante. E a vogal? É uma letra. O guia é pessoa que guia. E a guia? É aquele documento que acompanha mercadorias. O cura é o padre. E a cura? Meio de se obter saúde. Lotação? O lotação é o veículo. E a lotação? Eu acho que é capacidade. O moral é o conjunto de faculdades morais. E a moral? É a parte da filosofia que trata dos deveres. O rádio é um aparelho. E a rádio? Emissora. O crisma é o óleo usado em sacramento. E a crisma? Sacramento da confirmação. O águia é uma pessoa esperta. E a águia? Ave. O banana é uma pessoa mole, palerma. E a banana? Fruta tropical. O cabra é pessoa valente. E a cabra? É um animal. O polícia é o policial. E a polícia? É a corporação, vô. Palavras que mudam sentido com a mudança de gênero. Mas ficou bem. É rude, mas ficou bem, né? Vou deixar no vídeo o trecho com que eu fiz a abertura. É um trecho do sermão de Santo Antônio aos Peixes, proferido por Vieira. Cansado de pregar no Maranhão, na igreja, contra a escravidão dos índios, ele prega no Maranhão mesmo, mas aos peixes. Só que cada peixe é um ser humano. Esse trecho é o momento em que ele olha para os peixes, está falando com os peixes, diz: cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros, só os índios tapuias se comem uns aos outros. É um engano. E ele disserta, faz a sua dissertação e sua tese, que os homens se comem uns aos outros. Só que o verbo comer, que se refere ao índio, tem um sentido, e o verbo comer, que se refere a um homem, tem um outro sentido. O sentido de explorar. Tornar o outro ser humano vil, desprezível, subjugar, usar como instrumento seu de riqueza. Isto é o sentido de comer. Comem uns aos outros. Observe comigo no texto. Morreu algum deles, vereis logo tanto sobre os miseráveis a despedaçá-lo, a comê-lo. Comem-no os herdeiros.
Herdeiro, como acabamos já, é um substantivo que faz o feminino pela desinência, herdeira, tanto também como credor embaixo, a credora. Mas defunto, que está logo embaixo, é um substantivo sobrecomum. O defunto designa o sexo masculino e o sexo feminino. Mulher, que nós vemos um pouquinho embaixo, é o feminino, cujo masculino é uma outra palavra que nós estudamos, homem. Olha um pouquinho embaixo. Mas, para que me conheçais, aqui chega a vossa crueldade, considerai peixes, que também os homens se comem vivos, assim como vós. Peixes. Apesar do grande valor econômico, peixe não conhece a forma feminina ou masculina, é um substantivo epiceno. O peixe, tudo bem, no masculino, o peixe. E é o peixe fêmea ou peixe macho. Pode-se dizer também o macho do peixe, a fêmea do peixe. Continuando, um pouquinho embaixo ele diz, come o meirinho. Meirinho seria hoje um oficial de justiça. Aliás, o meirinho é uma das profissões que só era executada por homem. Por isso, talvez continua sendo sobrecomum. Se uma mulher hoje exercer o cargo de oficial de justiça e eu designá-la por meirinho, é o meirinho, não é a meirinho, é o meirinho, porque o substantivo é sobrecomum. Carcereiro faz a desinência carcereira, com a designência. Escrivão, que está aí no texto, escrivã. Solicitador, solicitadora, pela desinência. Advogado, advogada. A testemunha. A testemunha. Se for uma mulher, a testemunha. E se for um homem, a testemunha. Que substantivo é esse? Sobrecomum, porque é comum até no artigo. São piores os homens que os corvos. Corvo, macho, corvo, fêmea. Substantivo, epiceno. O triste que foi a forca não o come os corvos, serão depois executado e morto. E o que anda em juízo ainda não está executado nem sentenciado, e já está comido. Como desfecho de uma aula, um poema de Jorge de Lima. Olha antes a semente. E vocês veem a beleza da língua portuguesa. Olha antes a semente. Antes de lançares a semente no chão, antes de calculares os lucros da seara, e antes de somares o valor da joia que vai dar a tua noiva, ou os cofres que tu vais encher, e as coisas que tu vais transformar, vê, através do pequeno embrião de árvore, à sombra, o pastor tocando a sua gaita, e a virgem debruçada debaixo da fronde, e o neto do pastor subindo nos galhos, à procura dos ninhos escondidos, e os ramos benfazejos descendo sobre os novos berços. Vê o jovem enforcado num dos galhos sem folha, e o bem e o mal sempre brotando da árvore, e as sementes, como nas parábolas sagradas,
dando de comer aos pássaros, ou secando nas pedras, e sempre galhos subindo para a glória de Deus, e sempre galhos descendo para a fome da terra. Jorge de Lima. A minha pátria é a língua portuguesa. Minha camisa? Linda, né? É nova. É nova. Conseguiu de aniversário? Ganhei. Bonito, hein?